E uma outra discussão que surgiu de ontem para hoje no Supremo, entidades da imprensa já estão reagindo depois das falas de ministros sobre uma possível volta da obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão de jornalista. Explica isso para a gente. É bom lembrar que desde 2009 não há essa obrigatoriedade. Isso mesmo, dando esse contexto, né, num julgamento emblemático no STF em 2009, apenas um ministro foi contra a derrubada do diploma para jornalistas, Thiago. Na época foi o ministro Marco Aurélio Mello. E o ministro Gilmar Mendes, ele era o relator desse caso, né, defendendo a derrubada do diploma, e hoje ficou dessa forma, não existe mais a exigência do diploma para exercer a função de jornalista. E o ministro Gilmar Mendes comentou sobre isso de novo, porque ontem os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, durante uma sessão na primeira turma, falaram sobre esse assunto, comentaram, né, defenderam que essa decisão do STF de 2009 pode até ser revista, mas a gente vai ouvir o que o ministro Gilmar Mendes, que na época era o relator dessa decisão, o que ele disse nesse mesmo evento hoje mais cedo sobre esse assunto. Nós produzimos uma decisão importante no que diz respeito à dispensa do diploma de jornalista. Isso não significava, na verdade, dispensar formação. As pessoas poderiam ter formações em diversas áreas, mas podemos discutir, sim, se de fato se entender que há aí algum comprometimento da própria qualidade de informação. Então, ontem, Thiago, só para relembrar, o ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino, eles estavam, no momento, ali na primeira turma, analisando um caso de direito de resposta a uma clínica no Rio de Janeiro, que estava pedindo a um veículo de imprensa, e os ministros aproveitaram para falar sobre esse assunto e ainda, naquele contexto, sobre um jornalista no Maranhão que está sendo investigado por perseguição ao ministro Flávio Dino. A fonte dele, uma das fontes dele, esse jornalista, né, que é o Luiz Pablo, ele tem publicado algumas notícias a respeito do ministro Flávio Dino, que ele estaria usando de forma irregular um carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. O ministro nega, disse que esse carro, na verdade, foi cedido por segurança, por questão de segurança, mas enfim, a fonte desse jornalista acabou sendo alvo de mandado de busca e apreensão pelo ministro Alexandre de Moraes, dentro ali do relatório do inquérito das fake news. Isso acabou gerando muita polêmica com relação ao direito do jornalista, né, um direito constitucional de sigilo à fonte. Enfim, então os ministros entraram nesse assunto e aí o ministro Flávio Dino, ele disse o seguinte, que respeita a decisão do Supremo de 2009, mas que essa questão deve ser debatida de novo. E aí o ministro disse que a dispensa do diploma passou a representar um complicador diante da ampliação das redes sociais e que essas garantias relacionadas ao jornalista acabam sendo reivindicadas por qualquer pessoa, sendo jornalista ou não. E aí essa análise dele foi endossada pelo ministro Alexandre de Moraes naquele momento. A gente vai relembrar essa fala do ministro Moraes. Está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz, a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, então talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação. Pois é, e aí, Thiago, hoje a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, apresentou uma petição no STF pedindo que esse caso de fato seja revisto, essa decisão que derrubou a obrigação do diploma para jornalistas. Em nota, a FENAGE disse que tem alertado há anos quanto a essa decisão, né, que tem sido danosa para a sociedade brasileira, porque o jornalismo não é só produzir conteúdo ou simplesmente emitir opinião. O jornalismo é uma atividade que precisa de formação específica, de compromisso ético e de qualificação técnica. Thiago. Ô, Janaína, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Você sabe onde está o seu diploma de jornalista?
Eu tenho meu diploma de jornalista e bonitinho, viu, Tiago? Ali é envidraçado, todo bonitinho, porque, querendo ou não, foram anos, né, de estudo que a gente precisou para conseguir trabalhar e tudo mais. Então, é sim uma questão, a gente não pode desconsiderar todos os valores, tudo que a gente aprendeu durante os anos de faculdade de jornalismo. Então, claro que eu tenho sim o meu diploma. Claro, que você tem eu sabia, mas eu queria saber onde que estava o seu diploma. Janaína, volte daqui a pouquinho aqui ao Jornal Jovem Pan, deixa eu chamar a Denise, Dora Kramer, daqui a pouquinho o Cristiano Vilela também. Ô Dora, essa história do diploma de jornalista é uma discussão antiga, uma discussão velha, e a questão é a seguinte, né? Esse caso do jornalista no Maranhão, olha que história que acabou tendo como consequência a volta desse debate. E você sabe onde está o seu diploma da Casper Libero, Dora Kramer? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Denise, Vilela. Olha só, o meu diploma está lá na Casper Libero, eu não fui buscar. Está lá. Eu só usei o diploma para poder obter o registro de jornalista, mas está lá. Vamos falar dessa questão? Você quer saber a minha opinião, suponho, né? Um pouquinho a gente vai falar sobre a história do impeachment também, mas primeiro a gente foca nessa história do diploma. Primeiro vamos no diploma. Olha só, eu acho, talvez não necessariamente o diploma, mas algum filtro há de ter. Um filtro de formação, desempenho e, sobretudo, compromisso com o exercício profissional. Porque o que o ministro Alexandre de Moraes falou está muito certo. A pessoa acorda e diz assim: agora eu e meu computador, eu sou jornalista. E pronto, e sai falando. É isso que a gente tem, e isso que leva a questões como essa do Maranhão, que para mim continua ainda sem uma explicação satisfatória, e todo mundo que se diz jornalista obteve, às vezes obtém até um registro, sabe-se lá como, na localidade da pessoa, a pessoa se filia ao sindicato, os sindicatos hoje estão doidos por filiados, então é preciso, eu não sei que tipo de filtro, mas é claro que é necessário. Eu conheci, aliás, não dói as pessoas fazer um curso de jornalismo se a exigência for o diploma. Eu conheci uma grande amiga que virou uma grande jornalista, cientista política, Lúcia Hipólito. Quando a Lúcia foi querer exercer a profissão, falar em rádio, escrever jornal, a Lúcia simplesmente fez uma faculdade de jornalismo e pronto. Se houvesse outro filtro, ela e as pessoas que quisessem exercer a profissão poderiam se submeter a esse critério. Acho que isso é absolutamente necessário. Denise, eu lembro que na faculdade, metade dos anos 90, a discussão era essa, se para exercer a profissão precisava ou não precisava de diploma. E valia o diploma ainda, não tinha caído como foi em 2009. Agora, tem uma questão de credibilidade da profissão, mas isso não necessariamente tem a ver com o diploma. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite, Dora, Vilela, boa noite a todos. Tiago, eu acho que nós temos jovens que estão entrando na faculdade de jornalismo, se dedicando durante anos para ter uma formação específica, porque gosta da profissão, porque quer exercer essa profissão, tendo um preparo anterior. Então, eu acho que até por respeito a toda essa nova safra de jornalistas que estão chegando no mercado, deveria ter uma validade, uma exigência, assim, do diploma de jornalista. É claro que você tem diferenciação. Tem a questão, por exemplo, de comentaristas que são específicos de algumas áreas, que aí não necessariamente precisam ser jornalistas, que vão dar opinião, mas essa opinião é independente de acordo com outras capacidades que eles têm. Agora, tem que diferenciar também os blogueiros, aqueles que são aventureiros na área jornalística. Tem muita gente boa, né, que talvez possa ter uma formação mais específica de jornalismo também, até para exercer de uma outra forma a profissão, que tem de ser respeitado, mas tem esses aventureiros. Eu acho que acaba deixando de lado todo o esforço que se teve durante o período de faculdade. Não é tão fácil assim você conseguir o diploma, você chegar lá, começar a exercer a tua profissão e depois não precisa ter diploma? Pois é, claro que não, né? Deixa eu chamar o Cristiano Vilela para a gente mudar de assunto e falar sobre essa discussão de impeachment dos ministros do Supremo. O ministro Gilmar Mendes tenta desqualificar essa possibilidade, mas ele foi perguntado, claro, pelos jornalistas em relação a essa questão.
E é o que eu falei para a Janaína, de olho na configuração do Congresso, principalmente do Senado, né, para o ano que vem, não é, Vilela? Bem-vindo. Boa noite a você, Denise, Dora e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, ele foi perguntado, muito bem questionado, porque de fato esse é um assunto do momento. Agora, a ele caberia não responder, não entrar nesse bate-boca, não entrar nessa bola dividida, até porque, primeiro, ele, enquanto ministro do Supremo, não pode ficar entrando em argumentação, analisando se determinada prática que existe na legislação, é prevista na legislação, é adequada, é boa, é ruim, isso não cabe, ele não é comentarista nesse sentido. Segundo ponto, acabou também gerando ali até uma certa queda de braço, uma certa indelicadeza com relação ao poder vizinho, que é o poder legislativo, que tem a prerrogativa constitucional de apreciar os pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu concordo totalmente que muitas vezes, na maioria das vezes, esse tema é usado de uma forma inadequada, se faz muita pirotecnia política com isso. Agora, de fato, é uma prerrogativa do Senado Federal, existe um diploma legal que regulamenta essa questão e cabe ao Supremo Tribunal Federal, como corte constitucional, cumprir aquilo que manda a Constituição, aquilo que manda a legislação vigente. Não cabe, eventualmente, fazer comentários, concordar ou não concordar e, eventualmente, se posicionar no sentido contrário à lei, mas a favor dos interesses próprios dos membros do Judiciário. Dora, e o ministro Gilmar Mendes não ia dizer que tem medo de impeachment dos ministros do Supremo, né? Pois é, primeiro quero concordar com o Vilela nessa questão, mas, Vilela, é isso, a gente sempre fala, novos tempos, né? Imagina, principalmente numa questão delicada, não deve ser comentarista de nenhuma questão, mas nessa questão em que o Senado que é o responsável pela impeachment ou não de um presidente, de um ministro do Supremo, aí mesmo é que não devia comentar. Mas, enfim, não se pode calar. Há ministros do Supremo que acham que são comentaristas sobre tudo, então, pronto. Agora, o ministro Gilmar Mendes está preocupado, sim, com assuntos. Se não estivesse, ele não teria apresentado lá em dezembro do ano passado aquela proposta, até concedeu uma liminar, legislando, vê se pode, mudando o rito do impeachment, né? A Janaína já nos trouxe aí, dizendo que só a PGR, hoje qualquer cidadão, só a PGR pode entrar com esse pedido, mudando o quórum também, isso ainda está sob exame. Na questão da autoria para pedidos de impeachment, ele precisou recuar, porque foi uma grande de uma reação, a reação foi super negativa, inclusive dentro do Supremo. Agora, ele tem razão no seguinte aspecto: uma coisa é se falar na teoria, outra coisa é isso realmente conseguir ser posto em prática, porque tem ali aquela barreira com a qual qualquer ministro do Supremo conta: presidente do Senado, seja um presidente ou uma presidente. Essa é a barreira que eles sempre cortejam e na qual eles sempre confiam. Tinha uma história de que isso seria um tema da campanha eleitoral, não está sendo. Houve uma pesquisa recente, já não me lembro, porque todo dia é um instituto novo, mas tinha um recorte, uma pergunta sobre isso, dizendo: você acha importante essa pauta do Senado, impeachment? E ali apareceu que a maioria não está nem ligando para isso. Pode ter até crítica ao Supremo, mas a pauta, como pauta eleitoral para a eleição, isso não interessa as pessoas. Então, acho que nesse aspecto o ministro tem razão no que ele coloca. Entre a teoria, se falar no assunto, se conseguir colocar esse assunto em prática, tem uma distância muito grande.